A gente falou, a última consulta foi em 2018, né? Muito tempo, acho que foi em maio, foi em maio mesmo que teve o COFEN disponibiliza a consulta pública. A consulta pública ficou 30 dias disponível, eu acho muito pouco tempo, até pelo quase ninguém conhece. Então, no dia 25/2, que eu fiz uma varredura na internet, ainda não foi homologada o novo, se vai ter, né? A gente nem sabe se vai ter um novo honorário de serviço de enfermagem. Então, assim, a partir desse conhecimento, né, que a gente viu que essa tabela de 2005, que não teve nenhuma atualização nem pelo COFEN nem pelo COREN, mantém a mesma, né? A gente identificou a tabela do COREN DF de 2018 que está atualizada, é o mais atual que eu vi. E também foi atualizado, colocado só o IPCA e algumas outras atividades. Também não tem muito mais informação. A maioria dos colegas que a gente falou não fez ato decisório, não atualizou, simplesmente tem nos seus sites a tabela do COFEN. O que eu consegui identificar, as mais atualizadas, até que identifiquei pelo IPCA, foi a mesma do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul. Eu consegui identificar, mas aqui a gente vai mostrar só o do Distrito Federal, que é mais atual. Então a tabela é bem parecida mesmo. Só a única coisa que foi feita pelo COREN do Distrito Federal é realmente a correção pelo IPCA, nada mais, acrescentou muito pouca coisa de atividades do enfermeiro, né? Então a gente pode ver aqui, mas assim, pelo menos já tem a questão do IPCA, você vê que já dá uma diferença muito grande aqui naqueles valores de 2005, você vê como mudou e como a gente precisa de já ter tido essa atualização da tabela pelo COFEN há muito tempo, né? Muita coisa mudou, a diferença dos valores de 2005, só pela correção do PCA, sem nenhuma, aqui ainda não tem nenhuma regra, você não consegue identificar nenhum padrão, você não consegue saber como ele chegou nesses valores. Você só sabe aqui que ele corrigiu pelo IPCA, somente isso, você já vê uma diferença muito grande, né? Nas mesmas coisas, ó. Só esse aqui que foi acrescentado. A parte didática, né, de orientação de trabalho, cursos, aulas, palestras, treinamentos, que você pode colocar como valor mínimo, né, também de forma arbitrária. Assistência privativa do enfermeiro, né, que colocou aqui também. Em todos os itens serão prestados cuidados primários, secundários, terciários e quartenários, né. Aqui você consegue ver a questão da consulta de enfermagem individual, consulta de enfermagem em grupos, né? Variação do contrato assistencial em variação com familiares, aqui você vê também, no caso do enfermeiro obstetra, né? Os valores. Continuando, né? Aqui acrescenta essa parte da instrumentação cirúrgica, coloca de forma diferente, mas basicamente mantém as mesmas informações: higienização do conforto, administração de medicamentos, curativa, avaliação de sinais vitais, e os valores só estão atualizados de acordo com o PCA, né? A questão aqui, ele é mais objetivo do que o de 2005, até porque foi em 2018, né? A tabela está mais objetiva que a de 2005, mas também não tem muita diferença, números arbitrários também. Aqui também continua. Aqui acrescenta uma coisa interessante, que é o centro de material, preparo de material para esterilização, o valor aqui, caixa instrumental para preparo de esterilização. Então lá tem um pouquinho mais a parte de que a gente vai ver sobre a questão do enfermeiro empreender na parte de gestão, de materiais de higienização, de esterilização, de gerenciamento de resíduos. Lá já tem uma noção, né, de quanto o enfermeiro pode precificar, mas assim, valor arbitrário também, só contando a questão do PCA.
como a gente pode ver aqui, ó, ele fala da lei, que realmente dá base, atividades técnicas somente poderão ser exercidas sob supervisão do enfermeiro, né? Então, assim, a pessoa que vai contratar vai pagar por 2, né? Então, assim, ainda precisa de esclarecimento. Aqui fala sobre a decisão do COFEN, né? Foi em 2011 a decisão do COFEN para a questão de a nova precificação de acordo com o IPCA, né? Aqui está falando. Aí fala novamente, repete a questão de acrescentar 20% aos valores mínimos constantes na tabela quando a prestação for em horário noturno. É realmente a mesma coisa que está escrito lá no primeiro, né? E aqui acrescenta 40% em caso de doença infecto-contagiosa. É um dado que não tinha no outro, né? Conforme determinada portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Acrescentou isso, né? Então, assim, a tabela está sujeita a alteração por norma homologada no período vigente. Fala novamente a questão do IPCA, na verdade fez uma multiplicação, uma coisa tão simples, né? Somente foi feito isso. Na prática, nenhuma alteração relevante, né? Apesar que a área de saúde mudou muito desde 2005, somente a aplicação do IPCA. Então, assim, considerações. Temos que avaliar a inflação, a gente tem que pensar nisso quando a gente for precificar. O poder aquisitivo da clientela, não adianta também, assim, eu acho a questão do valor mínimo é interessante sim, porque a gente não pode realmente ter um preço único, porque depende da nossa clientela. Por isso que tem que ter uma fórmula, tem que ter um padrão, um conceito para precificar, porque você pode adaptar. Porque você colocar números mínimos assim, talvez mínimo baseado na opinião de quem fez, porque a gente não tem ideia do que considerou para precificar aqueles valores lá. O impacto do serviço para pessoas também que tem que levar em consideração, o valor intelectual para a execução, a questão do tempo você tem que levar em consideração, porque a gente da enfermagem tem que pensar nisso, porque a gente vai administrar um medicamento, fazer um procedimento, além de realizar, a gente tem que esperar, avaliar, reavaliar o paciente. Se tiver uma relação, a gente tem que tomar conduta. Então, assim, a questão do tempo, a questão intelectual, que pode vir de qualquer procedimento invasivo, que a pessoa tem uma reação, que você tem que costumar assistência, e você não pode simplesmente, igual em outras profissões, fazer ir embora, você tem que ficar lá, tem que aguardar, e tem que tomar conduta, e continuar a assistência, até você passar com outro profissional de saúde, e a gente tem que pensar em tudo isso na hora de precificar. A precificação é uma arte, deve ser levada em consideração vários itens, como a gente acabou de falar. Isso pode ser uma coisa que dificulta o enfermeiro empreender, porque assim, eu acho que de todos os desafios, o maior seria esse mesmo, que você não consegue achar na literatura artigos científicos, eu não consegui achar. Questão de tese de doutorado também, dissertação de mestrado também não consegui. É um tema muito pouco discutido, até na parte acadêmica. Mas com conhecimento visto, com as regras para precificação na área médica e dos advogados, a gente tentou trazer isso para a gente fazer uma reflexão, para a gente tentar pensar em alguma coisa, ou pegar uma tabela fixa, igualzinho tem do médico, mas colocar alguma coisa que, por exemplo, acrescentar a parte intelectual, para a gente acrescentar como forma de lucratividade, colocar um valor X para ter lucratividade. A gente tem que ter uma fórmula, né, de você saber especificar, né, o seu atendimento. Não pode ser um valor arbitrário. Mas o assunto não está esgotado, como eu falei, a gente tem muita coisa para entender, até da tabela da enfermagem, que existe e está desatualizada. Como a gente falou, a nossa tabela é muito rudimentar, simples, sem elaboração clara de como chegou nos valores, já foi falado. A tabela também está bem desatualizada. Os tributos em produtos e serviços que precisam passar por cliente, na nossa tabela a gente não consegue identificar isso. A gente a partir do pressuposto, a gente vai ter uma empresa, toda atividade vai ser gerado um tributo, produto ou serviço vai ser gerado um tributo que a gente tem que pagar. Então, assim, a gente precisa, desde 2005 já tinha isso. Então, assim, devia ter sido pensado, não é só o valor do IPCA
precificar o valor. A gente tem que pensar também em outros tributos que são atribuídos a serviços e produtos que não foi pensado naquela época. A gente tem que pensar nisso agora, para a gente fazer precificar o nosso produto ou serviço. A gente tentou trazer esses honorários para a gente precificar, ajudar a gente a precificar. Como a gente falou, os cursos de graduação e pós-graduação também não nos ajuda a gente entender melhor sobre isso, porque a gente está fazendo uma aula aqui de poucos minutos, não tem como você trabalhar todas as possibilidades da precificação. A gente não tem essa formação nem na graduação e na pós-graduação, e nem tem, a gente vê documentos do Corém que pode nos auxiliar, do COFEM, para a gente entender melhor como chegou nesses valores, né? Eu não